A paz do Senhor Jesus Cristo para todo o povo de Deus. Minha saudação, meus cumprimentos aos irmãos e irmãs, e amigos e amigas que participam do grupo A Voz da Palavra de Deus, do grupo Testemunhos de Deus, e você que acessa o meu canal no YouTube, @Pastor Flávio de Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Mais uma vez aqui para juntos meditarmos na palavra de Deus. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Veio a cair na mão dos salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente também um levita descia por aquele caminho e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, 2 moedas, 2 dinheiros, como eu preguei na primeira parte desta mensagem, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida bem dele, cuida deste homem, se alguma coisa a mais gastardes com ele, eu te pagarei quando eu voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede de igual modo. Oremos a Deus. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, tenho lido a tua palavra, Pai. É uma palavra ungida, é uma palavra divina, é a palavra poderosa, Pai. É a palavra que transforma, é a palavra que produz um novo nascimento na vida do homem e da mulher. Palavra poderosa, Pai. E como eu sempre te peço, unge a minha mente e unge a minha voz para transmitir a tua palavra. Dá-me sabedoria, poder e autoridade para pregar esta palavra, Senhor, e ser um vaso de bênção, ser um instrumento nas tuas mãos para abençoar o meu irmão, a minha irmã, o meu amigo, a minha amiga, meu ouvinte, Pai, através do poder da tua palavra. E eu te peço, prepara cada coração, Senhor, seja como uma boa terra, onde a tua palavra é comparada com a semente de trigo, Pai. Então que esta semente da tua palavra, do trigo que produz o pão da vida, seja semeada na boa terra do coração do meu irmão, da minha irmã, que possa ouvir e receber e crer e entender e compreender e obedecer e praticar e viver dirigido pela tua palavra. É a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo, o bom samaritano, o Senhor Jesus Cristo, parte 2, continuando a mensagem que eu preguei anteriormente. Parei no meio desta história que Jesus conta para aquele doutor da lei, para aquele intérprete da lei, para aquele teólogo que chega até o Senhor Jesus Cristo e pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ali Jesus inquiriu aquele homem:
Aquele homem conversou com Jesus e Jesus então conta esta história, a história do bom samaritano. Quero dizer a todos vocês que eu estou usando de metáforas, de comparações, porque a Bíblia nos diz, Romanos 15, que todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino foram escritas. Então cada palavra tem uma mensagem revelada, colocada nela, aonde Deus abre o entendimento dos pastores, dos seus profetas, dos pregadores do Evangelho, para transmitir a você esta palavra. Alguns teólogos dizem que é uma parábola do bom samaritano. Outros teólogos dizem que é a história do bom samaritano. Parábola era quando Jesus contava uma comparação. Lucas 8:13 fala da parábola da semente. A semente do trigo é a palavra de Deus que produz o pão da vida. A semente do diabo é o joio. Então Jesus usava de parábolas para nos ensinar verdades espirituais. E como eu falei anteriormente, parando da parte que eu parei, prosseguindo da parte que eu parei, quando ali a Bíblia fala que depois que aquele homem foi assaltado, foi surrado, foi espantado, aonde eu falei que os salteadores são o tipo de Lúcifer e os seus demônios, que a Bíblia diz em João 10:10, que o ladrão, o diabo, veio para roubar, para matar, para destruir, mas Jesus Cristo veio dar vida, e vida com abundância. E ali então aquele homem ficou ali, roubado e machucado, ferido, estatelado, caído no chão, esperando por um socorro. A Bíblia diz que já estava semi-morto, meio morto, em estado, eu creio, de coma. E ali a Bíblia fala que passaram religiosos naquele lugar. Quando você lê esta passagem, parece até difícil acreditar, que pessoas religiosas passaram por aquele homem e não socorreram, não ampararam. Nessa época de pandemia, do Covid que o mundo atravessou, muitos pastores ficaram até com medo da doença e até se esconderam, se fecharam dentro de casa para não socorrer as pessoas que estavam enfermas com essa doença maligna. Mas sabe o que eu fazia? Eu orava por elas, eu ungia elas com óleo. Eu não tenho medo de doença, não tenho medo de enfermidade, não tenho medo do diabo, não tenho medo dos demônios. Eu creio num Deus vivo, eu creio no Deus Todo-Poderoso, eu creio no Deus que opera o sobrenatural na nossa vida, eu creio no Deus que faz o impossível nas nossas vidas. Um verdadeiro homem de Deus foi colocado por Deus aqui na terra para socorrer o aflito, socorrer o angustiado, socorrer o depressivo, socorrer o triste, socorrer o doente, socorrer o oprimido, socorrer o perturbado. Esta é a missão de um verdadeiro homem de Deus nessa terra. A Bíblia diz: passou um sacerdote, não socorreu aquele homem, não quis se comprometer. Passou um levita, um adorador, um homem de Deus também, que se dizia servir a Deus, mas não tinha o amor de Deus, não socorreu também. Então a Bíblia está nos ensinando que o que nós precisamos é do amor de Deus, é o amor ágape, é o amor divino, é o amor que o Espírito Santo, ele derrama no meu coração. Isso vai te mover para ajudar quem precisa. Você não terá medo de ajudar aquele que precisa de uma oração, de expulsar demônio, de ministrar a cura e ministrar a libertação sobre aquele
que está precisando de uma oração e precisando da bênção de Deus. Então Jesus prossegue dizendo, depois que passou aquele sacerdote, o homem intitulado homem de Deus daquela época, intitulado teólogo e não socorreu, depois que passou o levita e não socorreu, Jesus diz, passou então o bom samaritano, um samaritano. O que Jesus estava falando, eu quero que você entenda, parecia uma ofensa para os religiosos daquela época, parecia uma ofensa para os sacerdotes, para os escribas, para os doutores da lei, para os fariseus, para os saduceus, para os teólogos daquela época. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em São João, capítulo 4 e verso 9, é que os israelitas, os judeus, não se davam bem com os samaritanos. Os judeus, eles não cumprimentavam os samaritanos, eles odiavam os samaritanos. Então, Jesus, em vez de falar, passava por ali um judeu, passava por ali um israelita, ele fala, passava por ali um bom samaritano, um samaritano. A Bíblia fala em João 8:48, que até acusaram Jesus, dizendo, tu és samaritano e tens demônio, porque os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Quando um judeu encontrava um samaritano, se desviava daquela pessoa. Mas o que Jesus estava mostrando, pastor? Que Deus ama a todos, que Deus não faz acepção de pessoa, que Deus ele não se desvia de ninguém. Deus ama o rico, Deus ama o pobre, Deus ama o que tem, é uma grande teologia, um grande estudo. Deus ama o analfabeto, Deus ama a pessoa de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas. Deus ama você e Ele morreu por ti, para te dar salvação, para te dar vida eterna, para te dar uma vida abençoada, para te dar a solução dos teus problemas, o suprimento das tuas necessidades, a cura de todas as doenças. Então somente creia que o bom samaritano, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer te socorrer. Então nós vimos, talvez o intérprete da lei, que estava conversando com Jesus, quando Jesus fala, um bom samaritano, um samaritano, passou por ali, se compadeceu do homem caído, machucado e ferido e socorreu. Talvez aquele homem ficou de olhos arregalados, talvez aquele homem ficou irado, ficou furioso. Como Jesus vai falar de samaritano? Jesus tinha que falar de um bom judeu, um bom israelita, que passasse por ali e socorresse aquele homem. Mas Jesus falou de um bom samaritano, mostrando também o plano de Deus para a salvação de todos os povos. Primeiramente, o plano de Deus foi para a salvação dos judeus, mas depois foi para a salvação dos gentios, de todas as raças, de todos os países, de toda a população do planeta Terra. Essa salvação é para mim, essa salvação é para o povo brasileiro, é para o povo argentino, é para o povo uruguaio, é para o povo paraguaio, é para o povo chileno, é para o povo americano, é para o povo africano, é para o povo da Escócia, é para o povo inglês, é para todas as nações, todas as raças, para todo aquele que crê e recebe esta palavra e nasce de novo pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que aquele bom samaritano, ele parou ali e socorreu aquele homem, colocando nos ferimentos azeite e vinho. Azeite é o tipo do Espírito Santo, é o tipo da unção de Deus. O vinho é o tipo da alegria que Deus derrama sobre a nossa vida. O vinho também é o tipo do sangue de Jesus Cristo. Então, Deus deixou na sua palavra, Deus deixou na sua palavra unção para te libertar,
para curar as tuas feridas, o azeite, o Espírito Santo, para te fazer nascer de novo, para curar as tuas feridas. Oh, Espírito Santo, como alegria, para tirar a tristeza, para alegrar e fortalecer a tua vida. Então esse é o tipo do Espírito Santo, da obra de Deus, que Ele realiza na nossa vida. E a Bíblia fala que então aquele samaritano colocou sobre a sua cavalgadura, colocou sobre o animal que estava lhe transportando os seus pertences, colocou aquele homem machucado, ferido, e levou para uma hospedaria, levou para uma estalagem. A hospedaria é o tipo da igreja de Deus. A igreja de Deus é hospedaria. A igreja de Deus está com as portas abertas para receber os machucados, para receber os feridos, para receber os doentes, para receber os perturbados, para receber aqueles que foram machucados por Satanás. E ali então a Bíblia fala que aquele homem conversa com o hospedeiro daquela hospedaria. O hospedeiro é o tipo do pastor. O pastor foi colocado na hospedaria, foi colocado como ministro na igreja para receber as pessoas machucadas e feridas pelo diabo. E então o bom samaritano, o Senhor Jesus Cristo, Ele fala com o hospedeiro e Ele diz: cuida bem dele. Esta palavra é para mim, esta palavra é para você, pastor. Jesus Cristo falando: cuida bem dele. Não cuida bem só daquele que estaciona um carrão na frente da tua igreja. Não cuida bem só daquele que dá um dízimo grande na tua igreja. Não cuida bem só daquele que chega bem arrumado, com roupas de grife na tua igreja. Cuida dos pobres, cuida dos necessitados, cuida das almas que Jesus colocou nas tuas mãos para você ministrar, para você aplicar também o óleo, o azeite, aplicar o vinho, aplicar Jeremias 8 e verso 28 e 29, o bálsamo de Gileade, para sarar as feridas dessa pessoa. Cuida bem dele, que quando Jesus voltar, Ele vai te recompensar. O teu trabalho, o teu esforço, terá um galardão, terá um prêmio. Se você for um verdadeiro pastor que se interessa por todas as almas que entram na tua hospedaria, que é a igreja. Não estou falando de igreja de tijolo, estou falando do corpo de Cristo, do qual cada um de nós somos célula do corpo de Cristo, da Senhora Jesus Cristo. Então a Bíblia fala que o bom samaritano, o Senhor Jesus Cristo, tirou duas moedas aqui, ó, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo e o Novo Testamento. Duas moedas que Jesus colocou na mão de Flávio de Oliveira, estalajadeiro de Deus, mordomo de Deus, hospedeiro de Deus. Deus colocou essas duas moedas nas minhas mãos, o Antigo e o Novo Testamento, para me pregar essa palavra, para que o ferido seja curado, seja salvo da morte, seja tirado das garras do diabo. Usa essas duas moedas, prega a verdade, não prega o que a sociedade quer que você pregue. Não seja covarde, não seja medroso, seja corajoso, seja valente, pregue a verdade, pregue a palavra como ela é. Cuida bem das almas que Deus te colocou nas suas mãos. E o demais, disse o bom samaritano, eu te pagarei quando eu voltar. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Temos um galardão se formos fiéis.
se continuarmos nesta jornada. Qual é o ensinamento desta palavra, pastor? Que o maior dom é o dom do amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Sacerdote não tinha o amor ágape divino, o levita não tinha, mas o bom samaritano tinha. O bom samaritano tem o amor por todos nós, e nós devemos ter amor por todos os nossos irmãos, não somente os nossos irmãos, mas aqueles que também não têm a mesma fé que nós temos, que não servem o mesmo Deus que nós servimos. Devemos manifestar amor a todas as pessoas, manifestar amor até os próprios inimigos, e assim Deus estará abençoando a nossa vida. Vamos orar nesta noite. Glorioso e eterno Deus, maravilhoso, poderoso Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra, cura o doente agora, Pai, liberta o oprimido, Senhor, alegra o triste, fortalece aquele que está fraco e debilitado, renova as forças dessa pessoa, abençoe este lar, esta família, aonde abriga a contenda, reina o amor, a paz, a união, a felicidade, seja com todos os nossos ouvintes, Pai, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, Senhor Jesus.